Fala pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo hoje para poder explicar para vocês como que um jogo de autoconhecimento pode te ajudar a resolver os seus problemas, seus conflitos ou algum desafio que você esteja passando nesse momento. E para a gente poder compreender isso, vamos partir do seguinte pressuposto. Tudo que existe é consciência, ou seja, as coisas que eu experimento na vida, as situações que me acontecem, é tudo dependendo de um nível de consciência que eu tenho, né? O nível de consciência de ser, de ter ou fazer. Para a gente entender um pouquinho melhor isso, vamos pensar da seguinte maneira. Imagina que a gente vive em dois mundos, tá? O mundo físico, o mundo dos nossos sentidos, e o mundo das nossas imaginações, né? O mundo da imaginação. O importante aqui é a gente parar para pensar o seguinte: ambos os mundos são reais. O mundo físico, ele é real. O mundo dos sentidos, ele é real. Porém, o mundo da imaginação, ele também é real. Porque tudo que você imagina, tudo que passa pela sua mente, é real, é seu. Somente e apenas você tem acesso a isso, tá? Então, partindo do pressuposto disso que eu estou tentando trazer aqui para você, nós experimentamos na vida aquilo que eu tenho consciência de ser, ter ou fazer. E isso vai se manifestar na nossa vida de diversas formas. Manifesta no nosso corpo, manifesta através de coisas, pessoas e situações, tá? Consciência. Pensamentos são aspectos e atributos da sua consciência. Para a gente poder trazer um exemplo prático aqui. Eu acredito que, sem sombra de dúvidas, você em algum momento já pensou, por exemplo, em sexo. Você já deve ter pensado em sexo. E quando você pensou em sexo, o que aconteceu? Você ficou excitado, certo? Certamente você já pensou em alguma coisa, alguma comida, né, alguma fruta, alguma coisa gostosa, né? E de repente você percebe que a sua boca começa a salivar. Então vamos pensar o seguinte: se eu tenho dois mundos que ambos são completamente reais, o da imaginação e o meu mundo físico, o mundo da minha imaginação, ele precede o meu mundo físico. Isso o que significa? Imaginação precede, físico sucede. Em outras palavras, o meu mundo da imaginação, ele comanda o meu mundo físico. Aquilo que eu imagino, aquilo que eu pressuponho, eu vou experimentar. É isso que eu trago para a minha vida, tá bom? E por que o jogo consegue ajudar a gente nessas questões? Com base nisso que eu estou falando. Porque o jogo vai trabalhar muito os nossos aspectos mental e emocional. E aí, para você ter um pouquinho mais de clareza, eu vou compartilhar a tela do jogo aqui com você. Ó, prontinho. A gente está com a tela do jogo aqui aberto, tá? O que eu vou pedir para você agora? Tira o seu foco aqui de mim e coloca o seu foco aqui no tabuleiro do jogo, enquanto eu vou explicando para você. Então, vai observando, tá, as casas no tabuleiro, as imagens, enquanto eu vou explicando para você a dinâmica e como funciona esse jogo e como ele pode te ajudar a resolver as suas questões, tá? Primeiramente, como que funciona, tá, para você fazer o seu jogo, tá? A gente tem que levar em consideração que esse jogo ele tem o nome de Mahalila, tá bom? Eu não vou contar a história do jogo, né? Como nasceu esse jogo, como foram criadas as casas, as colunas, os grupos neste momento, tá bom? A gente deixa isso para um próximo momento. Inclusive já tem vídeos gravados meus onde eu falo a história do Mahalila. Mas aqui o foco é para você poder entender como que esse jogo vai poder te ajudar. Então, como que funciona? Esse jogo ele é utilizado em um processo terapêutico, tá? Como que funciona esse processo terapêutico? Ele vai trabalhar com a terapia breve, certo? O que vem a ser uma terapia breve?
Terapia breve é um tipo de terapia onde a gente trabalha com foco específico, tá? O que que é este foco? A gente vai trabalhar com foco, um objetivo, de acordo com aquela questão que você vai trazer, tá? Então, qual vai ser a questão, Glaucia? Como assim? De que questão você está falando? Que objetivo? Você vem, tá, para a tua sessão e você vai falar o seguinte: o meu desafio hoje é, o meu problema hoje é, o meu conflito hoje é. Você vai falar o que você precisa resolver nesse momento, tá bom? Que seja importante para você neste momento, tá? A sua prioridade nesse momento. Em qual âmbito pode ser, Gláucia? Você pode querer resolver um problema, um conflito ou um desafio no âmbito pessoal, no âmbito profissional, familiar, relações, ok? É importante ressaltar também que esse jogo nós podemos fazer tanto individualmente, quanto em grupo, quanto em casal, tá bom? Então você vai trazer a sua questão. Então, por exemplo, sua questão vai ser, é só um mero exemplo aqui. Estou com dificuldade para saber se nesse momento eu faço transição de carreira ou não, não sei se eu devo fazer ou não. Vamos supor que essa é a sua questão, tá? Então, se você olhar aqui para o tabuleiro, olha eu engasgando aqui, perceba que o tabuleiro ele está dividido, né? Ele tem 72 casas, que, segundo o jogo, nós vamos chamar de 72 níveis de consciência, tá bom? Perceba também que essas casas, ó, elas estão posicionadas na horizontal e aqui na sua vertical nós temos alguns grupos, né? Que são divididos por planos, né? Plano básico, plano imaginário, plano racional, plano de equilíbrio, plano de abertura, plano de transformação, plano de conexão e plano divino, tá bom? O jogo, ele sempre vai dar início na casa 68. Deixa eu marcar aqui para você. Aqui, ó, casa 68. Sempre que você for jogar, você vai partir da casa 68. Perceba que a casa 68, ela está no último plano, no plano mais elevado do tabuleiro, que tem o nome de plano divino, tá? O que vem a ser a consciência plena, tá? Aquela capacidade de discernimento, de compreender que você pode sim viver uma vida leve, em plenitude, expressando, né, com coerência e sabedoria aquilo que você verdadeiramente é dentro da sua jornada divina, tá? De vida, jornada de vida, tá? E divina também, né? Essa é a consciência plena. Então, perante a sua questão, você vai partir da casa 68. Por quê? Porque aquilo que você é, em essência, né, em verdade, você tem essa consciência plena, ok? Além desse tabuleiro que você está podendo ver nesse momento, também tem o dado, tá bom? Então, você vai partir da casa 68 e perceba que aqui no tabuleiro, muitos movimentos vão acontecendo. Como que a gente olha para esses movimentos? Perante essa questão que você trouxe no jogo, tá? Esse é o foco, esse é o objetivo. Por isso que a gente trabalha no processo de terapia breve. O jogo só termina quando você cair novamente na casa 68. Pô, Glaucia, começa na 68 e termina na 68? Por quê? Porque se em essência, em verdade, né, você tem essa consciência plena de como, pelo menos deveria ser a sua jornada de vida, quando você traz uma questão, você precisa sair com consciência plena dessa questão. Por quê? Porque são aspectos que você vai precisar trabalhar em você. Aspecto mental, emocional e comportamental. Eu sempre reforço, tudo começa e termina em você. Para de buscar fora os aspectos que você precisa trabalhar dentro. Então, conforme você vai jogando, perante essa questão que você está trazendo, muitos movimentos vão acontecendo aqui dentro do jogo. Né? Então, ó, a gente tem a casa 6, que é confusão, a casa 7 é presunção, tem aqui, ó, diversão, inveja, purificação, altruísmo, ação correta, perseverança, compartilhar, tem muitas coisas aqui, ó. Fogo interior, missão de vida,
Tem que mais aqui, ó, tem orgulho e vaidade, prosperidade, pessimismo. Então, à medida que você traz essa sua questão, esse seu problema, esse seu conflito ou seu desafio, movimentos vão acontecendo aqui dentro do jogo que você já vai tomando consciência de qual, né, ou quais aspectos precisam ser trabalhados em você para que você transcenda esse problema, ou seja, para que você consiga sair desse problema, desse desafio, ou seja, a solução. Esse jogo, ele vai servir para você como uma bússola, ele vai te dar exatamente o caminho que você precisa percorrer para que você consiga resolver essa sua situação. Perceba que o jogo, ele contempla também algumas espadas, né? E tem as bases da espada, e ele também contempla algumas serpentes, que são a cabeça das serpentes. O que que isso representa na nossa vida prática, né? Atitudes, comportamentos, pensamentos que eu tenho que me elevam na vida, certo? Essa é a espada, né? As nossas virtudes. O que representa as serpentes aqui no jogo? As serpentes estão representando pensamentos, atitudes e comportamentos que eu tenho que me fazem manter nesse problema ou gerar conflitos e eu não consigo sair desse meu desafio. Então, ele é um jogo muito focado no quê? Na nossa consciência, conforme eu falei no início do vídeo, ok? Então, como você viu, esse é o jogo. Simples assim. Simples na sua usabilidade, porém muito completo, muito profundo e lúdico, porque você trabalha em cima desse desafio que você trouxe com muita leveza, tomando consciência do que precisa ser feito. Qual é a parte complexa desse processo? Vamos ver se você adivinha. A parte complexa é depois que você toma consciência do que precisa ser feito, porque o jogo vai te dar exatamente, perfeitamente o que precisa ser feito para você conseguir resolver essa sua questão. Essa questão que você trouxe no jogo. A pergunta é, você vai executar? Porque é só dessa forma que você vai encontrar a solução. Que você vai superar esse seu problema, esse seu conflito ou esse seu desafio. Aí, depois que você dá essa resposta, não, eu vou executar, tem mais uma pergunta que você precisa responder. Eu consigo fazer isso sozinho? Porque se você não consegue executar isso sozinho, é onde você levanta a mão, por isso que a gente mencionou também no início, da terapia breve. Porque a partir desse ponto, você precisa, então, criar, né, um planejamento, estratégias, para que você consiga executar tudo isso que você tomou consciência no momento que você fez essa sua sessão. Tá bom? Então, espero que tenha ficado claro para você como é que funciona esse jogo. Lembrando, tá bom? Você pode trazer uma questão em qualquer âmbito, seja pessoal, profissional, familiar, conjugal. O jogo ele pode ser feito de maneira individual, em grupo ou em casal. E quero aproveitar esse momento para deixar aqui um pouquinho para vocês compartilhar a experiência de outras pessoas que já fizeram esse processo terapêutico com esse jogo de autoconhecimento. Um beijo para você e até mais.